咱来为着尊恒牧师，今日早起要把上帝信息予咱，求上帝神充满伊，洁净伊，互伊当遮来传上帝话。 Oremos para o pastor Vu, que traz a mensagem de hoje, para que o Espírito Santo realmente o conduza, traga a palavra que vai falar aos nossos corações.至圣至尊的爸，阮的上帝，阮感谢你。 Santo Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti. 主啊，阮是大福气的人，会当来到伫你的面前。 Senhor, nós somos tão abençoados para poder chegar diante de Ti 遮要来敬拜阿罗你。 e para poder adorar e louvar o Senhor. 阮有即个福气，你要来甲阮三家弟弟，要听阮的敬拜，阮的阿罗。 Temos essa bênção de podermos estar juntos e louvar e adorar. 愿阮的心伫遮尊你最大。 Que nosso coração possa realmente engrandecer o Senhor. 主，愿阮的心会注意来听你的话。 E que nosso coração esteja pronto para ouvir a Tua palavra. 互你的荣耀充满伫阮中间。 Que Sua glória, Senhor, se realmente seja manifestada no nosso meio. 安尼祈祷，感谢咱上无罪主耶稣的名。 Oramos assim no nome de Jesus Cristo. 阿门。 Amém. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele agirá. 就我靠耶和华来行好，踮伫即个土地用诚实做美牛，就掠耶和华最欢喜，伊要将你的心所求的予你，就将你的代志交代耶和华，佮我靠伊，伊要予伊成。 Vamos nos levantar para adorar e louvar a Deus com o hino 170. 大概吟唱诗170首，咱起来来。 Thank
咱三甲阿塔来祈祷， Oremos. 万权能、全能、创造天地宇宙万物的天父上帝，阮感谢你。 Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, nós te agradecemos. 阮要用欢喜敬畏的心来到主你的圣殿敬拜你。 Com alegria e temor, chegamos aqui no teu templo a adorar o Senhor. 恳求主你来到阮的心中来掌管阮的心。 Pedimos, Senhor, que venha aos nossos corações para ser o Senhor de tudo. 阮要将阮的专心献伫主你的面前。 Queremos realmente de coração nos entregar a Ti. 主啊，阮感谢你，伫即礼拜五，阮教会青少年的灵修会圆满来结束。 Obrigado, Senhor, pelo acampamento dos jovens que terminou essa semana. 阮恳求主你继续赏赐互因有羡慕真理的心，继续来追求。 Pedimos que o Senhor dê a eles realmente um coração sedento para buscar mais o Senhor. 互因一生拢欢喜来跟对主你的脚步。 Para que na vida deles eles tenham alegria de seguir os seus passos. 也欢喜伫每一日来学习，搁较亲像主你。 E tenham alegria de cada dia aprender a ser parecido com o Senhor. 恳求主你的信心伫每一日来引带因来重新来创造因的生命。 Que a sua verdade cada dia guie eles e transforme a vida deles. 用你的话来清气因的所行， Que sua palavra os limpe e purifique o seu andar. 一世人来倚靠你行天路。 Para que em toda a vida deles confiem no Senhor, andando no caminho realmente do caminho celestial. 今仔日，阮的主日学也要分班， Hoje teremos a divisão de salas da escola dominical. 愿恳求主你的圣灵充满伫每一位主日学老师， Pedimos que o seu Espírito Santo venha preencher, encher cada professor. 恳求主你赏赐你圣灵的智慧，甲开力，互每一个主日学的老师， E dê a cada professor realmente a força e a sabedoria do Espírito Santo. 互因会当将你的话来教示遮的细囝， Assim, ensinem a palavra do Senhor para cada desses alunos. 你的话成做阮每一个人生活的尊敬甲开力。 E sua palavra seja realmente o guia e a força de cada pessoa. 主你是阮的大牧者， O Senhor é nosso pastor. 但是你也嘛将遮的细囝交代伫遮的主日学老师的手中。 O Senhor entregou também cada desses pequeninos nas mãos dos professores. 恳求主你帮助遮个老师会当用你的心最心来牧养遮个羊群。 Que cada professor tenha o mesmo coração do Senhor para realmente pastorear essas crianças. 也互遮个细囝因伫细汉的时就会当认捌真理，互因到老也无偏错。 Para que esses pequeninos, desde pequeno, realmente conheçam o Senhor, tenham fé, para que não desviem quando crescerem. 主啊，阮也想念着阮的故乡台湾台南的所在，伫即礼拜外前有发生地震。 E lembramos dos nossos compatriotas em Taiwan, lá em Tainan, que teve terremoto. 有114个人丧失因的性命， 114 pessoas perderam as vidas 也有人受伤，也搁伫病院。 e muitos feridos nos hospitais. 阮知有真侪人失去因亲爱的家人甲因的朋友亲情。 E sabemos que muitos perderam parentes ou amigos. 愿恳求主你的圣灵来安慰遮受伤的心灵甲家庭。 Que o Espírito venha a confortar esses familiares. 主啊，也互阮知影伫患难的时，阮搁较会晓来仰望主你。 E também que a gente aprenda, realmente, que na calamidade a gente aprenda a confiar mais no Senhor. 阮着知阮的性命是亲像一片的吩咐， Nossas vidas são como o pó.
出现一点仔久就无去， e que aparece e em pouco tempo desaparece. 阮毋知阮的明仔日怎样， Não sabemos o dia de amanhã, 但是阮知阮的明仔日伫主你的手中。 mas sabemos que nosso amanhã está nas suas mãos. 恳求主你帮咱，互阮会有迄个智慧的心，会晓孝顺阮家己的日子， Senhor, nos dê sabedoria para contar os nossos dias. 也帮助阮，佫会晓珍惜阮身边，无管是阮的亲人、阮的朋友，阮拢会晓珍惜因。 E que assim a gente aprenda a realmente usar bem os nossos dias para ajudar as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor. 互阮要有活命的时，阮就愿意真心真性来听你，来听人。 Enquanto vivemos, que a gente possa realmente usar de todo o coração para amar o Senhor e amar as pessoas. 主你知阮的软弱，恳求你怜悯阮，帮助阮。 O Senhor conhece as nossas fraquezas, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. 主啊，你也知即卖世界的经济景气真无好， O Senhor sabe também da situação financeira e econômica mundial. 也伫巴西的经济直衰退， E a situação econômica do Brasil também. 也真侪人失去因的工作。 Muitas pessoas perderam seus empregos. 主啊，恳求你帮助阮，互阮伫即个困难的时刻，阮搁较亲近你，搁较来追求主你。 Ajude-nos a, nesse tempo de dificuldade, a confiar, a buscar mais o Senhor. 互阮搁较来注意顶面的事。 Que a gente possa buscar mais as coisas do alto. 主，阮感谢你，因为你是阮的石盘，是阮的快乐，是阮得险的所在。 Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é nossa rocha, nosso refúgio. 感谢你拣选阮做你的囝儿，互阮会当来倚靠你。 Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu como seus filhos e podemos confiar no Senhor. 当阮正人来到主你的面前，要来领受主你的话。 E assim agora nos achegamos diante de Ti para receber a Tua palavra. 阮恳求主你的圣灵充满伫吴俊贤牧师的顶面。 Oramos para que o Seu Espírito venha sobre a vida do pastor Vu. 你相随快乐甲口才来传讲主你的信息。 Dê-lhe força e entendimento, Senhor, e para transmitir a Tua palavra. 也恳求主你帮助阮会当摒空阮的心，来领受主你所要互阮的。 Nos ajude a realmente nos esvaziar para receber o que vem do Senhor. 阮将阮同志的敬拜甲阮的侍奉，拢仰望伫主你的圣手。 Então, todo esse tempo de adoração e culto, entregamos diante de Ti, 恳求主你的圣灵来引带阮每一个人。 esperando que o Seu Espírito venha a dirigir cada pessoa. 阮伫你的面前，安尼恳求祈祷，靠主耶稣的名， Diante de Ti, assim, oramos em nome do Seu Filho Jesus. 阿门。 Amém. O louvor será ministrado pelo coral. Tinha aqui em paz. Orou?
亲爱兄弟姊妹，真欢喜会当到伫主的殿里来学罗主、敬拜主。Queridos irmãos, é com alegria que nos reunimos aqui para adorar, louvar o Senhor. 请咱大家起立吼，每一个人甲5个人讲信耶稣真好，因为主耶稣咱真做上帝的儿子。Vamos ficar em pé e possamos encontrar 5 pessoas para dizer que essa frase que crer no Senhor é muito bom.咱拢只做一个人，因为耶稣，做上帝儿子。咱拢只做一个人，因为耶稣，才做上帝的子民。因为耶稣才做神，因为耶稣这个名。耶稣能无靠我的今生，我已用手主我名，我已给你主名，因为耶稣好像参与主死掉，咱都只做一个人，因为耶稣，做上帝儿子。咱拢只做一个人，因为耶稣，才做上帝的子民。因为耶稣当着我，因为耶稣帮助我，因为耶稣比做红做才满足，不是他一当一起。不是靠他当上帝，因为耶稣在个看高在个地，因为耶稣当个门，因为耶稣帮助我，因为耶稣比主红做个宽大，不是他一当一起。不是靠他当上帝，因为耶稣三个看靠三个地。主耶稣要过来，第一日，主耶稣是耶和华所定的日子。O Senhor voltará e aquele dia será o dia do Senhor. 这是耶和华，这是耶和华所定的日子，所定的日子。咱的日子，咱的日子，要欢喜入心。
这是耶和华所定的日子，这是耶和华，这是耶和华所定的日子，所定的日子。咱家的日子，咱家的日子，要欢喜的是，要欢喜的是，这是耶和华所定的日子。咱家的日子，要欢喜的是，这是耶和华，这是耶和华所定的日子。听候耶和华的，要得到新的困难。Que esperam no Senhor renovará suas forças. 也要听困苦的人、悲伤的人的呼救。E Ele também ajudará aqueles que estão abatidos. 将你的心来交予主耶稣。Entregue o seu coração ao Senhor. 上帝已经听你呼救，伊也免别我的号码，放下当大提起一切的波，恢复上帝做我也必享受，现在世上总还的主，伊的智慧无通测度，也真的伊思念了我的伊的起困难，听候耶和华要定心困难，那样伊是陪我。主有伫主的国度里，越过所有困难甲灾害，多多主心，你也要保重。那样只是陪我，主有伫主的国度里，也是圣灵复古甲关系，我做美好自由的工厂。上帝听见我的呼救，伊也免别我的号码。放下当大提起一切的波，恢复上帝做我也必享受，愿地的是上帝，创造万美的主，伊的智慧我都会。越离开困难，也要好好历经困难，那样才是的我，自由的主的国度里，越过所有困难甲灾害，多多主心，你也要保重。那样天气白光，自由的主的国度里，也是圣灵复古甲大人，我做美好自由的工厂。请坐。 Vamos sentar. 尊贵的主耶稣，完美欧罗里，
dar glória, honras. Queremos dar a Ti, Senhor. Só te sigo, canti solo que vai ti te quan bi so yo ti si bi sa ya wa chu zhong di wa chu zhong di尊重的名，宝贵的榜样，你还要求不出的，我的人要愿望讲话，我尊重的，我尊重的，尊重的名。宝贵的榜样，你还要求不出的，好的人要愿望尊贵，耶稣只是一个他的手给摆好。万比所有的是比赛呀，我尊重你，我尊重你，尊重你名，宝贵的榜样，你还讲到你个的主。好的想给让我讲话，我尊重你，我尊重你，尊重你名，宝贵的榜样，你还给名，就不出的，好的给名。我尊重你，我尊重你，尊重你名，宝贵的榜样，你还讲到你个的情，好的想念，让我讲话，我尊重你，我尊重你，尊重你名，宝贵的榜样，你还要求不出的，好的力量，愿望尊贵。阿门。Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. 經佇羅馬第一章18到32節。Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. 我台语来读罗马书第1章18节，因为上帝的受气对天显明，教伫人拢总的不虔不义，就是用不义压制真理的人的。因为论到上帝，人所贪捌伊的，有显明伫因的心内。因为上帝捌显明指示因，因为对创造世间以来，上帝永远的权能甲圣洁，凡所做所未看见伊的，对受创造的物想了就明明看见，互因无路通提托。因为因既然捌上帝，若是无用光伊做上帝，也无感谢伊，就是因的思想变做空空，因的未晓悟的心变做黑暗，家己称做知识，反转做光，将未败坏的上帝的阳光来换未败坏的人，甲亲受通拖才会上的款式。所以照因心内的私欲，上帝交付因伫无清气，互因的身躯三凌辱，因用上帝的真换做假，敬拜服侍受造的物。较过头伫做物的主，伊是堪伫俄罗到代代的阿们。因为安尼，上帝教父因伫见效的前，因的份人人用顺性的路用变做极性的路用。大部人也安尼放杀份人顺性的路用，三以来欲火动心，大部甲大部行无正经的事，伫因本身。受因的差谬所应该拄到的报应。因既然毋肯遵上帝伫因的心思，上帝交付因伫不中用的心，行毋合宜的事，充满拢总的不义、歹怠、贪心、恶毒，满怨道、形象、三星、奸诈、操心行，最讲加接后的诽谤的、怨恨上帝的、侮慢的、骄傲的、偏颇的、做作歹怠的、恶逆父母的、无明理的、无受约的、无真难情的、无怜悯的，因既然知上帝的语段，行这个代志的人，应该死，就毋若家己行，
搁别人行因也感恩欢喜。 A mensagem de hoje será ministrada pelo pastor Vu e o tema é o quadro do paganismo. 今日我牧师要正道题目是讲外邦的光景。 Bom dia, queridos irmãos. 大家平安。 Primeiramente, nós vamos passar um vídeo. 未開始的先，咱來放一個底片。 Pelo fato de ser somente em português, nós vamos explicar sobre o que esse vídeo está falando. 是用普語來放，以後我再用台語來解說。 Primeiramente, a gente vai explicar o que está escrito, tá bom? O tema fala aqui: o que é mais importante na vida de alguém? 今仔日咱所要講的是講，在人的生命中，什麼是最上重要？ O vídeo vai nos falar que no mundo onde a gente vive hoje, tudo pode ser importante ao ponto da gente dar a nossa vida, gastar todo o nosso tempo e toda a nossa energia no que nós achamos mais importante. 這個底片咧講到着咱人伫世間的生活，有可能用到種種的物件，甲咱的所有四周圍的來成做上重要的物件。 A gente pode fazer de um filho a coisa mais importante das nossas vidas. 有可能咱將咱的囝兒當做咱生命中最重要的事。 A gente pode fazer de um pai as expectativas que ele tem com relação à faculdade que o filho vai fazer a coisa mais importante das nossas vidas. 一個囝兒有可能用伊老爸對伊將來期待來當做伊一生最重要的事。 A gente pode fazer de um carro, da nossa carreira, dos nossos bens, da nossa inteligência e capacidade, dos dons que Deus nos deu, como a coisa mais importante das nossas vidas. 人有可能用伊的車、伊的職業、伊的才能、伊的才調、伊的運勢來當做伊一生最重要的事。 Mas qual o problema de tudo isso? 總是這會引起什麼問題？ O problema maior é que todas essas coisas jamais serão amadas de uma maneira genuína e verdadeira. 實在問題就是因為這個攏總，你實在袂通用實實在在來聽。 Só existe uma maneira de um filho, de um pai, de uma esposa, de você amar o que você gosta de uma maneira verdadeira. 你的囝、你的某，要安怎會通實實在在來聽你所聽的呢？ Se você for capaz de amar a Deus sobre todas as outras coisas. 有一個辦法，只有當你為了聽上帝贏過一切。 O vídeo vai nos falar que quando você ama a sua esposa, o ambiente que você trabalha, o seu amigo, qualquer outra coisa, mais do que a Deus, você transforma tudo isso em um Deus. 當你聽你的某、你的囝、你的職業、你四周圍逐項贏過上帝時，你就將這個掠做你的上帝偶像。 E o problema é que você nunca vai conseguir suprir as necessidades, as expectativas dessas coisas porque você deixou de amar a Deus. 因為你放你聽上帝的真實，這個你掠做你的偶像，袂通實在攻擊你的期待。 Porque tudo isso não serão amados como deveriam ser. 因為咱袂通實實在在來聽這個，親像應該聽的。 Porque a única coisa que coloca em equilíbrio esse amor que nós temos por tudo isso é quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. 因為當你聽上帝贏過一切時，你要聽所有伫你四周的物件，才有平衡。 Mas quando Deus não é amado sobre todas as coisas, todo o amor que nós temos por essas coisas é doentio, ela destrói a nossa vida. 當你無聽上帝贏過一切，所有你的聽攏總是奇怪，也這個聽有可能破壞你的一生。 Destrói nosso coração, a nossa mente e faz com que todas as coisas do universo deixem de serem amados da maneira que Deus criou. 破壞你我的心，咱的念頭，破壞上帝所創造這個美妙自然的世界。 Então vamos assistir a esse vídeo. 所以咱來看這個底片。 Na vida de alguém. No mundo que a gente vive hoje, tudo pode ser importante ao ponto de a gente dar toda a nossa vida, gastar todo o nosso tempo e toda a nossa energia.
A gente pode fazer de um filho a coisa mais importante da vida. A gente pode fazer de um pai e os seus desejos e suas expectativas sobre o nosso futuro na universidade a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer de um carro a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer da nossa carreira a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer dos nossos bens materiais a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer da nossa inteligência, capacidades e dons maravilhosos que Deus nos deu a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer de nós mesmos a coisa mais importante dessa vida. E qual é o problema com tudo isso? O problema é que todas estas coisas jamais serão amadas de uma maneira genuína e verdadeira. Só existe uma maneira de um filho ser amado verdadeiramente, de um pai ser amado verdadeiramente, de uma esposa ser amada verdadeiramente, de você amar o que você faz de uma maneira verdadeira, se você for capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a esposa, ou ama o ambiente de trabalho, seu amigo, ou qualquer coisa mais do que Deus, você transforma isso que você está amando em um Deus. E o problema é que você nunca vai conseguir ter as expectativas em torno destas coisas que você transformou em um Deus, em um ídolo, aquilo que somente Deus pode te dar. Em consequência disso, seu filho não sabe o que é ser amado como filho, a sua carreira profissional não é amada como deveria ser amada, as coisas à sua volta, como você, sua inteligência, sua capacidade, não é amada como deveria ser amada, porque a única coisa que coloca em equilíbrio o nosso amor em relação a tudo que existe nesse mundo é o amor a Deus sobre todas as coisas. Todas as vezes que você amar a Deus sobre todas as coisas, tudo tem a oportunidade de ser amado de uma maneira genuína e verdadeira. Mas quando Deus não é amado sobre todas as coisas, todo o amor que a gente tem pelas coisas é doentio, porque destrói a nossa vida, destrói o nosso coração, destrói a nossa mente, destrói tudo aquilo que de fato dentro de nós poderia construir um universo maravilhoso que é o universo da adoração. Por isso, você que é jovem tem uma oportunidade maravilhosa de ser exemplo, não só na comunidade cristã que você vive, mas no mundo que você vive, se você ousar amar a Deus mais do que tudo à sua volta. O que é mais importante? Ó Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos o que se passa no nosso coração, porque nós não te amamos da maneira que nós deveríamos amar. Há tantas dores, tantos problemas dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, dentro das nossas famílias, que são consequências de nós não te amarmos como deveríamos. Pelo fato de nós buscarmos, Senhor, completar esses vazios dentro do nosso coração, nós estamos cansados. Nós temos tentado preencher com as pessoas que estão ao nosso redor, temos tentado, Senhor, preencher esses vazios com os bens materiais, com tudo que nós fazemos. Senhor Deus, pedimos para que seu Santo Espírito, nesse momento, venha colocar ordem, conforme a sua vontade sobre as nossas vidas. Porque nós não queremos correr de um lado para o outro tentando resolver tudo isso. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocarmos as prioridades certas sobre as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antigamente, as pessoas tinham o hábito de chamar aquelas roupinhas de neném como pagãozinho. Eles usavam essas crianças porque na cultura da Igreja Católica aqui no Brasil, eles chamavam as crianças dessa maneira, aquelas roupas daquela maneira, porque era
antes do batismo dessas crianças. 这就是天主教会的习惯，因将遐个囡仔也未洗礼，来叫做异端囡仔。 Mas quando nós falamos do paganismo, ela tem um significado diferente na Bíblia. 总是伫圣经中所咧讲的异端，甲天主教咧讲的无关系。 Paganismo tem a ver com a ausência da verdadeira devoção a Deus, com a adoção de deuses estranhos na vida das pessoas. 异端是咧讲到着无敬拜真神，采取其他以外的上帝。 Mas quero alertar que mesmo os cristãos, eles podem ter atitudes pagãs na sua vida. 就是我要提醒咱做基督徒的来知影，伫咱的日常生活有可能咱采取异端的行为。 Então nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de relacionamento que nós temos com Deus no nosso dia a dia. 所以兄弟姊妹，你我咱就来小心来看咱甲上帝的关系是如何。 Porque você pode falar, mas como um cristão pode viver num relacionamento com Deus, com deuses estranhos no seu dia a dia? 有人要问讲，我做基督徒，我怎样甲上帝的关系会去采取异端的关系呢？ O que significa paganismo, então? 所以异端是咧讲到什么？ A palavra pagão, paganismo, vem do latim, que significa que é aquele que é do campo, alguém do interior. 原文这个异端是对立定语产生出来，就是讲对伫庄卡乡村影响来到都市。 Alguns pensam que essa palavra é usada dessa maneira porque o cristianismo surgiu nos grandes centros urbanos. 有人解说安尼，因为伊要来说明甲这个基督教无共款，因为基督教是对大城市刷到庄卡乡村的所在。 Outros tentam explicar que o paganismo é porque as pessoas começaram a adorar os elementos naturais, como o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, os animais. 有的人解说讲，异端是因为人开始来敬拜这个四周围精神、通拖、这个天神、石头，以自然界所有的物件。 Já no sentido teológico, o paganismo pode ser definido como um culto idólatra. Toda a expressão de adoração contra o que a Bíblia fala sobre o que é adorar verdadeiramente a Deus. 神学上来解说，异端就是每一个拜假神。 No Romanos 1, 22, 23, o texto que nós lemos nos diz o seguinte: 罗马1章22、23来讲。 Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a imagem e semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. 家己穿做知识，反当罪恶，将未败坏上帝的阳光来换做败坏的人，甲禽兽通拖，才是上的款式。 Como podemos ver então o paganismo, principalmente no Antigo Testamento? 伫旧约中，你讲到着这个异端是安怎甲咱解释，安怎甲咱报？ No Antigo Testamento nós vemos o povo de Deus, as pessoas, os povos vizinhos, adorando a falsos deuses, que eram representações de animais ou elementos naturais criados por Deus. 伫旧约所在，咱看到这以色列百姓甲外邦人，因来拜这个精神，以自然界所有的物件。 E Romanos 1:25 nos fala que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram a seres criados em lugar do Criador. 罗马1章29-50讲，因用上帝真的换做假的，敬拜服侍受造的面，较假头伫造面的主。 A proibição a esse tipo de culto nós vemos inclusive nos 10 Testamentos. 伫旧约中，上帝就禁止这款的做法。 Tão antiga são essas proibições dos 10 mandamentos que Deus nos dá, assim como são as desobediências das pessoas. 上帝遐尼早就禁止人像安尼遐尼早就背叛。 Inclusive, nós vemos o povo de Deus adorando a bezerros de ouro. 咱看到伫上帝本身的百姓来拜金牛， E como isso entristeceu muito a Deus. 安尼互上帝大大伤心。 A Bíblia nos fala em Jeremias que Deus falando através de Jeremias que o seu povo trocou a sua glória por coisas inúteis, por deuses inúteis. 耶利米，上帝通过耶利米来讲到着伊的百姓将真正的阳光来换做迄个无路用的。 E nós vemos que o ser humano
essencialmente é um ser religioso. Ele busca por algo superior. 因为人本性就是有宗教心的，伊咧找一个上敬上的对象。 João Calvino diz uma vez que em todo o coração humano existe uma semente de religião que o impele a curvar-se diante de algo. 加里米文有一摆，伊安尼肯定讲，人的心内有一个种子，促进伊来跪拜。 Mas infelizmente, os homens trocaram a glória de Deus por deuses inúteis. 可惜人将实在上帝的荣耀来换做迄个假无路用的。 Isso quer dizer que o homem, ele troca a verdadeira adoração pela falsa religião. 安尼讲就是人将实实在在爱敬拜的来换做迄个假的宗教。 Pensando nisso, talvez a gente possa pensar nos nossos ancestrais, nossos parentes, ou nós mesmos, como por um tempo nós adoramos as estátuas, adoramos aos nossos antepassados. 安尼想，有人你若甲回想你的过去，咱偌济摆，咱来敬拜咱的祖公、咱的祖先。 Isso não é uma proposta muito recente. 这毋是今摆代志。 Se nós pensarmos direito, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? 咱来个翻头来甲看，伫埃甸乐园所发生的事件是啥物？ Satanás não convida Adão e Eva a abandonarem o seu desejo de ter um relacionamento com um Deus. 你来甲看，蛇无引诱亚当夏娃离开伊的宗教呢？ Pelo contrário, o que ele queria é uma nova religião na vida de Adão e Eva. 反正伊来甲因促进提起一个新的宗教伫因的生活中。 Na qual a divindade a serem adorados eram eles mesmos. 过来所敬拜的对象是因本身。 Em Gênesis 3:5 nos fala que Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. 創世記3章第5節，安尼講，因為上帝知恁食的日，恁的目睭會開，恁要親像上帝會分別好歹。 Talvez as pessoas pensem, não, eu não estou adorando a nenhum ídolo, nada construído. 在座兄弟中嘅人要講，無，我無安尼做，我無咧拜偶像。 Mas a partir do momento que as pessoas acham que eles mesmos, o ego dele, é mais importante sobre todas as outras coisas, eles estão idolatrando a eles mesmos. 所以兄弟姊妹，我要甲你提醒，當你我將咱的自尊來放佇萬行書的頂面的時，你我已經咧拜偶像咯。 No texto de Romanos 1, que nós lemos entre os versículos 24 em diante, nós vemos que problema estava tendo quando Paulo escreveu aos Romanos. 羅馬1章24節以後，咱就會通看出為什麼保羅咧提起這代志。 Era algo daquela época que vem até os nossos dias. 當時嘅問題刷來到今仔日， Nós vemos várias práticas pecaminosas, mas nós temos uma ênfase sobre a homossexualidade que estava acontecendo. 你若注意頭拄仔咱所讀過的，保羅提起罪惡嘅驚罪，其中特別伊來強調就是同性戀。 Essa semana, na sexta-feira, no Jornal Nacional, não sei quem viu, um fato muito entristecedor para mim. 拜五伫電台講這個消息嘅節目是有一項事，互我真正安尼傷心。 A reportagem falava sobre um juiz que autorizou a mudança no certidão de nascimento de um menino para uma menina. 一個法官，伊容允一個查甫囡仔來換伊性別做查某囡仔。 Essa criança tem somente 9 anos. 這個查甫囡仔只有9歲。 E estava se exaltando que esse juiz ele era muito bom porque ele compreendeu que esse menino de 9 anos ele não se sentia menino e teria que mudar o seu sexo de masculino para feminino. 訪問的時，這個囡仔聽過這個法官講，伊了解我的心情。 Jornal Nacional que passa por o Brasil inteiro, por o mundo inteiro, exaltando que essa atitude desse juiz era uma coisa muito boa. 這個是全國嘅電台嘅廣播社，喺迄個所在咧聽過這個判官怎樣偉大。 Os pais declarando, nossa, que bom que ele fez isso pela nossa filha. 這個父母，這對嘅父母，喺迄個所在咧
欢喜感谢这个法官为着伊的查某囝安尼做。 Desde quando Deus criou o homem, desde que o pecado entrou no mundo, diariamente nós vemos a depravação do homem. 当上帝创造世界甲人的时，咱就看人伫咧腐败。 Esse comportamento reprovado por Deus, cada dia mais nós vemos sendo legalizado. 也上帝所厌恶人所做的，人今仔日俗俗伫咧行做正常。 Se nós pararmos para pensar mais profundamente, o que isso significa? 兄弟姊妹，你我咱就斟酌过来想，这是什么款的意思？ Estão se idolatrando as próprias vontades das pessoas acima do que a verdade. 咱拜家己的意思赢过真理。 Simplesmente porque essas pessoas não se importam mais com a vontade de Deus, elas só ligam para suas próprias vontades. 其實這些人，伊咧不管上帝旨意，伊只有愛咧滿足家己的意念。 A Bíblia nos fala que do coração do homem provém corrupção. 因為聖經甲咱講，人的內心是腐敗。 O homem, e não mais Deus, está produzindo a sua própria moralidade. 已經是上帝咧定咱道德觀是人， Ele mesmo determina o que é o bom e o que é o ruim para mim. 伊家己要定什麼互我是好是歹。 E Satanás está colocando muitas vezes nos nossos corações, nossas mentes, que nós seremos conhecedores do bem e do mal. 也魔鬼應用這個辦法，將這個來放到你我的心，互咱想講，咱就是有把握什麼是好歹的人。 E a Bíblia nos fala que estamos inventando cada dia mais como praticar o mal diante de Deus. 聖經保咱講，人日日發明要怎樣喺上帝面前做正歹代。 Então vamos fazer um panorama, um quadro, um raio-x do que o paganismo significa. 所以咱就來將這個異端的一百項，咱來給拆開，互咱看。 O Éden nos fala que, comparando com Romanos capítulo 1, sobre o paganismo, falando que a adoção de deuses falsos só se dá após o abandono da adoração ao verdadeiro Deus. 愛典落風嘅事件，甲羅馬第一章，咱來甲比較的是，咱會去採取偶像，就是當咱離開真嘅上帝。 Não sei se vocês já pararam para pensar. Aquelas pessoas que falam que eu sou ateu, não acredito em nada. 你唔知捌來停頓來想，講遐咧講，我是無神主義嘅人。 No fundo, eles acreditam em alguma coisa. 兄弟姊妹，實實在在嚟講，佇伊深點內心嘅所在，又相信有一項。 Porque muitos falam, eu não acredito em Deus, mas acredito em uma força, alguma coisa superior. 伊講我無相信有上帝，毋過我相信佇宇宙有一個力量。 Mas se Deus nos deu visão, nos deu percepção do que nos cerca, o que a Bíblia nos fala sobre isso? 聖經保咱知影講，即個創造嘅上帝，伊互咱嘅目睭，互咱有即個觸感。 Em Salmos 19, versículos 1 e 4, nos fala o seguinte: 詩篇19章第1節講。 Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. A sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. 在天講起上帝榮光，強創保養伊嘅手所做嘅，伊嘅聲到佇地極。 Deus se revela por meio da natureza. 上帝通過自然界有顯明家己。 E o rei Davi diz que ao contemplarmos essa natureza, devemos perceber, devemos contemplar que existe um Deus criador sobre todas as coisas. 大必通過聖經保咱看講，當咱觀看宇宙創造嘅物件佇咱四周嘅時啊，咱就會通看出有一個創造者。 E de milhares de anos para cá, Deus tem permitido a ciência evoluir. 兄弟姊妹，上帝互人通過科學漸漸佇咧進步。 De vez em quando, na televisão, nós vemos os cientistas japoneses mostrando os robôs que eles estão fazendo. 三不過是佇電台，咱就會通看到這日本人嘅科學家，伊將這機器人來出來啲電互咱看。 Eu vejo como eles ficam felizes, falam, nossa, ele tem
o robô consegue se equilibrar numa perna. 哦，伊连一只脚都会起来在， Ele consegue correr, consegue se equilibrar. 会行会走。 Eles acham isso algo extraordinário. 因感觉这是真大的技术。 Nós sabemos que nossos corpos são formados por produtos químicos. 兄弟姊妹，咱人的身躯的动作机能，拢是通过脑神经有这个物件伫遐咧操作。 Mas sabemos que ao darmos todos os elementos químicos a um cientista, ele não consegue criar vida. 总是虽然咱来用神经来互这个机器人，伊嘛无法度亲像咱。 Então, qual que é a diferença? 所以兄弟姊妹啊，伫咱有甚物款无共款？ Aqueles cientistas se alegrando por pequenos feitos que eles conseguem fazer. 兄弟姊妹，咱看到迄个科学家，伊伫个小作为，伊就满足的欢喜。 Mas ao contemplarmos os nossos corpos, contemplarmos essa natureza, muitas vezes nossos olhos estão cegados, não conseguimos enxergar Deus. 总是咱伫咱的四周围，遐尼侪水的创造物的时啊，哪像咱的目睭袂去。 E a ciência nos fala que tudo isso foi fruto do acaso, das células batendo, transformou-se em tudo isso. 科学甲咱讲，世界的造成拢是通过超度看的。 Deus, na sua palavra, ele afirma em Romanos 1, 19 e 20: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. 罗马1章19節、20節，安尼對咱講，因為論到上帝，人所通捌伊的，有顯明佇因的心內，因為上帝捌顯明指示因為因對創造世間以來，上帝永遠的權能甲聖潔，凡所未看見伊的，對受造的物，想了就明明看見。 Mas o paganismo insiste em falar que não existe Deus. 那是異端繼續持續要講上帝無。 Eles querem adorar as coisas que são criadas pelas suas próprias mãos. 因愛要敬拜因所做的物件。 Mas afinal de contas, o que o paganismo tem rejeitado? 實實在在講，異端是咧拒絕什麼？ Eu não sei se você já parou numa noite escura, começar a contemplar o céu de estrelas. 兄弟姊妹，你我咱毋知捌有伫青天白日的一個暗暝，觀看天頂的星星嗎？ Eu já parei e comecei a contar. Deixa eu ver quantas estrelas eu consigo contar. 我捌一擺咧開算，算袂了。 A Terra começa a girar, você começa a ver, aparecem outras estrelas. 伫無形中，月亮繼續伫咧水中間，你閣伫咧看無相像的星星伫迄頂面。 E no fundo do coração vem aquela ideia: será que tudo isso é obra do acaso? 伫我的心內就顯出一個意念， Ou quando敢有可能是超度看？ nós vamos a um pomar, nós vemos cada fruta, cada detalhe, cada gosto diferente. Será que é tudo isso fruto do acaso? 你到伫一個果子園，滿滿的果子，滿滿的彩色甲口味，你敢會當想講迄是超度看的嗎？ Mas a partir do momento que Deus abre os nossos olhos, nós conseguimos ver esse Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso que fez tudo isso. 總是當上帝開你我的目睭時，咱就會通看到上帝奇妙的作為甲存在。 Esses atributos invisíveis de Deus, 上帝互咱看袂至到這性質， o paganismo tenta apagar. 兄弟姊妹，異端要將這甲咱砍起來。 O paganismo também quer apagar o eterno poder de Deus sobre tudo isso que foi criado. 伊也要砍滅上帝的大權能。 Os deuses falsos, eles são limitados. São limitados. 假神是有限制， No tempo e no espaço. 伊的限制是佇
空間及時間。 Eu não tenho muita experiência com idolatrias. Experiência com idolatrias. 我及這個拜偶像無真大的經驗。 Mas pelos estudos, parece que quando a gente vai adorar aos ídolos, nós não podemos esquecer de nenhum, senão pode dar alguma coisa errada nas nossas vidas. 總是我喺咧查考的中間，我有發現一項，你要拜這神明啊，你一生都唔通袂記住咯。 E a Bíblia nos fala que Paulo, quando ele chegou em Atenas, lá no Areópago, ele viu tantos ídolos colocados lá, ele ficou abismado. 保羅到雅典亞略的所在，伊看到遐尼多的這個廟，伊實在是真正安尼青驚。 Naquele lugar onde tinha um espaço para cada ídolo, havia um que englobava os outros que foram esquecidos. 有做算袂了神明， Lá estava escrito, ao Deus do desconhecido. 甚至其中一個是唔捌的神。 Deuses falsos do paganismo, muitas vezes eles querem nos cercar com os medos que eles podem causar. 異端的偶像才是神啊，時常就是用驚嚇來甲咱圍困。 Ao olhar para os nossos antepassados que tem que colocar comida, fruta no altar, nos fazem lembrar, pensar que esses deuses que estão adorando é um Deus muitas vezes mesquinha. 你若甲想，咱以前咱的人的習慣咧拜祖先，當你要拜的時，你就愛放香，就愛放食物佇迄個所在。 Ah, ele só vai me proteger se eu deixar essa fruta, deixar esse frango, essas coisas, para que eles possam comer primeiramente, é isso? 你要摕物件去，你就愛炸咧物，要有一個代價哦。 Mas o nosso Deus é um Deus gracioso. Ele não quer isso. 總是咱所信的上帝，伊不愛食的。 O paganismo também, ele quer ir contra a divindade do verdadeiro Deus. não entendi. No paganismo, eles vão contra a divindade do verdadeiro Deus. 這個異端，伊不愛互咱有真正實實在在的神。 Porque nós lemos na palavra de Deus, nós experimentamos nas nossas vidas a graça e a misericórdia desse verdadeiro Deus que veio nos salvar. 因為咱每一個地球的人，咱已經有體驗到真神來救咱。 E vem vozes nos falando, mas como Deus pode se importar com uma pessoa tão pequena como você? 總是有一個聲特別來，你太會可能會相信講有一個上帝你要緊你呢？ Mas você não consegue oferecer nada a ele, mas isso não está certo. 你也袂通為做什麼，也袂通獻什麼，這敢對？ E muitas vezes, quando o evangelho do Senhor chega aos nossos corações, nós somos atacados por essas vozes. 當上帝福音來到咱的聲時，要有一個聲會攻擊咱。 Nós que vivemos numa sociedade muito religiosa, que nós vemos pessoas pagando promessa aqui, subindo a escada para pagar promessas, muitas vezes nós somos atacados por isso. 兄弟姊妹，咱活伫一個環境有宗教性的環境，咱聽了看到這個別個教派的人，伊伫迄個所在咧行制， Mas esse é o nosso Deus. 總是咱的上帝。 Deus que se mostra com a criação 伊通過伊創造的物件，有顯明予咱的上帝， e com o amor que Ele vem alcançar os nossos corações. 將伊的聽種佇咱心內上帝。 Então, diante disso, não há desculpas para o desconhecimento desse verdadeiro Deus. 面對頭拄所講這列出來，伫咱的面前，咱講無上帝，咱袂通體托。 O ser humano, ele é responsável diante de Deus nas suas escolhas. 上人伫上帝面前，通過伊的選擇，伊愛負責任。 Que a partir do momento que Deus coloca fé nos nossos corações e nós o rejeitamos, 當上帝將這神的種子放伫你我的心內，也咱拒絕的時， nós deixamos de viver conforme essa fé que Deus colocou, 咱就要活出上帝予咱的神。 nós precisamos arcar com as consequências. 你我咱來負這個責任。 Não importa quantos anos estamos caminhando junto com a igreja. 兄弟姊妹，你我伫教會做三人行偌久，
Mas se nós temos atitudes do paganismo nas nossas vidas, precisamos repensar a nossa vida cristã. 你我咱的人生、咱的行为，若有异端伫咱的内面，咱就要去翻头，好好来想、来思考。 Nós precisamos agradecer, porque Deus, além de nos mostrar através da natureza, Ele nos deu a Tua palavra. 因为上帝唔能干那将伊创造放伫咱四周的世界呢，咱来感谢，因为伊有留伊的话语互咱。 Em Romanos 1, 16 e 17 nos fala 罗马1章16節、17節，咱跟咱講， que não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. 因為我無掠福音做見証，因為是上帝的權能要救攏眾信的人，大成猶太後來迄年，因為佇福音的內面有顯明上帝義對信到佇信。 A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. 聖經甲咱講，咱的信通過聽上帝的話。 Enquanto ainda nós não tivermos essa fé, precisamos buscar e conhecer esse verdadeiro Deus. 你我咱若要無這個信，咱就要切追求來認捌這個上帝。 Uma religiosidade de toda semana vir à igreja, isso não basta. 兄弟姊妹，你我每一禮拜有這個宗教心來到佇教會那聽，無夠嘢。 Porque a partir do momento que você não tem uma vida condizente com a fé, com o evangelho que foi pregado para nós, precisamos repensar a nossa vida. 因為你我咱的生活，若甲咱所受的福音無符合的時啊，你我的生涯，咱要去定一擺來調整。 Porque esse texto, a partir do versículo 18, em algumas Bíblias, tem um subtítulo muito importante para nós repensarmos. 因為18節以後，有的聖經伫迄個所在，用真明的注解放伫迄個所在。 Na minha Bíblia fala, a ira de Deus contra a humanidade. 因為像我的巴西聖經寫講，上帝對佇人類的大生氣， Deus está indignado 上帝真大生氣。 pelo que as pessoas estão vivendo. Que as pessoas estão vivendo essa idolatria. 上帝的大生氣是因為人所在行所在做。 Esse Deus de amor está irado, 這個聽的上帝，伊咧大生氣， porque Ele é um Deus santo. Ele não pode conviver com o pecado. 因為神聖上帝袂通甲罪惡相夾生活。 E a Bíblia nos conta o que aconteceu na história, todas as vezes que Deus deu oportunidade para as pessoas se arrependerem, mas não teve jeito. Deus teve que aplicar a sua justiça. 聖經報咱講，上帝偌濟擺將機會互人會通來悔改，總是無效，伊都要施行伊的公義。 Podemos citar o dilúvio que ele teve que trazer. 咱翻頭來看舊約中咧講到就大水氾濫的事件， Nós podemos ver a história de Sodoma e Gomorra. 咱過來回想所多瑪、俄摩拉所發生的代志。 Deus deu oportunidades com sua graça e misericórdia, mas no final ele teve que cumprir com sua justiça. 上帝敢無佇這兩個所在留伊的憐憫甲伊的恩典，總是伊結尾也愛施行伊的公義。 Em Efésios 5, versículos 5 a 6, nos alerta. 要所5章56節，佇迄個所在警告咱。 Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. 5章要所5章56節講，因為恁確實在既那淫亂的，還是污的，還是貪心，就是拜偶像的，攏袂得通承接基業佇基督甲上帝的國。恁無得互人用好話所欺騙，因為上帝的生氣為着這個事到佇背逆的人。 Queridos irmãos, todos os dias nós estamos vendo
que essa sociedade, esse mundo está decaindo. 现在兄弟姊妹，你有咧注意看到咱四周围这个世界社会日日伫咧腐败无？ Todos os dias, maneiras diferentes de fazer a maldade estão sendo inventados. 日日咱来看人愈来愈发明行歹代。 Não parece muito bom terminarmos a mensagem de hoje falando sobre a ira de Deus? 兄弟姊妹，有的人要讲，用上帝大受气来结束一个讲道，安尼足无爽的吼。 Porque diante das dificuldades e do que nós passamos na semana inteira, muitas vezes nós queremos ouvir o consolo, a graça, o amor de Deus numa mensagem. 一礼拜经过遐尼困难，无需要无你嘛带一句安慰。 Mas isso foi proposital. 所以兄弟姊妹，早起这个信息是我调工准备的。 Porque a partir do momento que nós nos preocupamos com todas as outras coisas, nós corremos para cá, para lá, tentando resolver essas dores, essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. 兄弟姊妹，咱日常的问题找装敲吹，要来解决真多办法，通听困苦。 Há um problema, um grande problema em tudo isso. 伫这个内面有一个大的问题， Nós precisamos entender que tudo isso é porque nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas. 咱会安尼，因为咱已经放了敬拜上帝赢过一切。 Esse Deus santo, Deus amoroso, Deus justo, 这个神圣的上帝、听的上帝、公义的上帝， Ele não pode compartilhar a sua glória com mais ninguém ou qualquer outra coisa. 伊无永远本场伊的荣光，互别人偶像。 É nesse sentido que a Bíblia nos fala que Deus, ele tem ciúmes de nós. 所以圣经保咱讲，因为这件代志，上帝目测咱。 Aqueles que claramente eram idólatras, que participavam de religiões que têm estátuas ou maneiras de adorar a ídolos, talvez pensem, mas eu já saí disso. 遐拜偶像的，有可能要讲，我已经无这款的问题啦。 E aqueles que não tinham estátuas, não tinham coisas visíveis para adorar? 也遐个无明明咧看诶，咧拜的人诶， O simples fato de não reconhecer que existe um Deus que criou tudo isso que nós vemos na natureza, 总是你若回头个翻头来想，迄个创造咱四周围逐项的上帝呢？ já é menosprezar ao verdadeiro Deus. 这敢毋是咱咧看见实实在在的上帝？哪安尼做？ Mas nós precisamos agradecer primeiramente a Deus por ter derramado sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu evangelho em Jesus Cristo. 总是咱着翻头来感谢上帝，通过耶稣基督有用伊的怜悯慈悲，拼落伫咱每一个人的心上。 A justiça de Deus foi feita sobre nossas vidas na pessoa de Jesus Cristo lá na cruz. 因为耶稣伫十字架顶，将上帝公义爱要运行伫咱的已经打起啦。 E diante disso, cabe a nós tomarmos uma decisão diante desse verdadeiro Deus. 面对这个事实，兄弟姊妹，你我伫上帝面前，咱爱有一个真明的决定。 Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. 咱就听上帝赢过一切。 Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. 咱用神用真实来敬拜咱的上帝， E nós precisamos amar as pessoas que Ele colocou ao nosso redor. 去听咱四周围的人。 Uma aplicação muito importante é que nós precisamos nos preocupar com as pessoas perdidas ao nosso redor. 伫实际应用来讲，兄弟姊妹，你我都爱为着遐失丧伫咱四周围的人。 Porque se eles não abraçarem o Evangelho de Jesus Cristo, o destino deles é a perdição eterna. 因为若无去掉这个福音，得救的福音，因结尾就是沉沦那点。 Infelizmente, nós vivemos num mundo que as pessoas sempre falam, não, acredito em Deus, acredito em Deus. 可惜咱活伫这个社会，真侪人就是安尼讲，我相信上帝，我相信上帝。 Mas que Deus que eles acreditam? 总是这个上帝所信的是什么上帝？ Neles mesmos, 是家己呢？ nos bens que eles conseguem
pagar as suas dívidas, pagar suas contas por 2, 3 gerações? 伊所积蓄的钱财会通用一两三代呢？ Os seus filhos. 伊的囝儿 Nós vimos naquele vídeo, tantas outras coisas podem substituir a Deus. 头拄啊底片又报咱立一条真大条会通代替上帝的代志， Mas se essa palavra tem alcançado o seu coração, 总是上帝话今仔日老拍动着你的心， deve nos levar a um arrependimento verdadeiro. 求主带咱来到伊的面前，实实在在来反悔。 Porque se você tem dedicado o seu coração, a sua vida nas coisas que Deus te deu em você mesmo e não ao verdadeiro Deus, precisa ter um reconhecimento disso e pedido de perdão a Deus. 因为你若只有付出心神来用心伫你家己的事、你家己的代志，无看到咱所敬拜真神的事，你都要来悔改。 Tristeza digno de arrependimento. 用惨切的心来到上帝面前。 Porque muitas vezes nós temos vivido num mundo que dizem o mais importante é ser feliz. 因为咱活的世界教咱讲，要紧是你我有喜乐。 E nós esquecemos que quando o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, ele vai gerar uma tristeza que leva ao arrependimento. 咱袂记伫圣神当拍动着咱的心，以促进咱忧伤忏悔的心。 Porque ele vai colocar gratidão nos nossos corações. 伊就要将这个感恩的心放伫你我的心内。 Mas gratidão pelo quê? 感恩什么？ Em Efésios 2:2 nos fala: 有所第二章第23安尼甲咱讲， Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 恁帮平素对恁的计实，恁的罪过来死的，伊也捌互恁个活，是恁前行伫迄中间，趁即世间的风俗，甲空中掌权的君王，就是现今运行伫背逆的人，迄个神。 Todos nós estávamos mortos espiritualmente. 咱原来是灵命死的。 Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. 耶稣来，互咱去甲上帝和好。 É tempo de gratidão a Deus por ter nos dado vida e nos ter chamado pelo seu amor. 通过伊的听，敬咱，互咱个有活命，这是咱爱有感恩的时刻。 E nós temos também que ter um zelo evangelístico pelas almas perdidas. 咱也爱注意伫遐失丧的灵魂，伫咱的受周围的人， Estão perdidos nos seus pecados, estão transgredindo o que Deus verdadeiro tem lhes mostrado. 因为因沉沦伫因家己的罪恶。 Então é responsabilidade tua, minha, de compartilharmos esse caminho da salvação. 得救的路就是你我爱甲因分享。 Que esse quadro do paganismo não seja o quadro das nossas vidas. 愿这个异端袂成做咱每一人生活中的现象。 Porque a partir do momento que nós sabemos o que é o mais importante para nossas vidas, nós seremos instrumentos usados por Deus. 咱也知影，咱一生最要紧的是什么事，咱就会通好好做上帝祈福。 O resumo da palavra de Deus é: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo. 结论就是讲，听上帝，也听厝边亲像家己。 Vamos orar. 三甲来祈祷。 Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer porque o seu Santo Espírito nos coloca numa posição de indignação com o que nós temos visto acontecer nesse mundo. 我的主，我的上帝，阮感谢你，因为你互阮会通看出伫阮四周所发生的，为着这个来无欢喜。 Nós temos visto esse mundo denegrir o que o Senhor fez. 阮看这个世界甲这个人，将你所创造的伫甲伊败坏， Estão transformando meninos e meninas como se fosse algo legal.
咱将查甫囡仔甲查某囡仔伫迄个所在咧过换，亲像一个正常的代志。 Isso nos traz muitas tristezas. 主啊，互阮的心内看了忧伤。 E nos ajude, Senhor, a vermos que nós somos cidadãos do Teu reino, para que tudo isso possa ser transformado. 主啊，求你互阮每一人明确，阮是你的囝儿， Que 互看者的会通来得到改变。 esse quadro do paganismo que existe, não somente lá fora, mas muitas vezes dentro do nosso coração, Senhor, possa ser transformado. 伫社会内的异端，甲阮每一人伫阮心内的异端，主啊，求你来甲阮改变。 Nos ajude, Senhor, a enxergarmos que muitas vezes nós, estando dentro da sua casa, estando dentro da tua igreja, nós temos atitudes pagãs também. 听了，阮伫你的厝，伫你的院内，阮有即个异端的行为。 Nós temos amado as pessoas, temos amado nós mesmos, situações, coisas acima do Senhor. 阮听人，听阮的一切赢过你。 Que realmente o Senhor traga discernimento para Joy. cada um de nós. 求你互阮伫阮的内心会通甲看明。 Se nós oramos em nome de Jesus Cristo. 阮奉主耶稣基督的名来求， Amém. 阿门。 Vamos nos levantar para adorar e louvar a Deus com o hino 479. 咱起来吟圣诗479首。Avisos? 请坐。 Antes de平安报告，今仔日进红牧师去台湾教会主持台湾教会的合会， Pastor 甘 Shen 善牧师合会。 Pastor Shen está na igreja de Taiwan hoje conduzindo a Assembleia Geral lá.
咱感谢上帝，咱灵恩从这书章伫新学院已经毕业吧。 Agradecemos a Deus porque o nosso irmão seminarista Lin se formou lá no seminário ontem. 求上帝繼續帶領伊嘅事奉。 O Senhor continue conduzindo o servir dele. 咱嘛感謝頂禮拜青少年嘅靈修會攏順遂。 Agradecemos a Deus também que o acampamento transcorreu tudo bem. 咱今仔日主要有要一個開始新嘅一階段，是要去分新嘅教室。 E hoje teremos a divisão de salas da escola dominical. 請咱也無參加主要嘅兄弟姊妹，咱會當一點佇遮有拜堂廳有開始要分新嘅教室，請恁每一個人參加。 Pedimos a todos que se reúnem às 1h aqui no salão do templo e aqueles que não têm sala também podem vir. 這時咱要請王明會長老來咱報幾個消息。 O presbítero Wang vai trazer algumas palavras. 平安。 平安， Irmãos, 把 paz. 这世界即摆现在，咱伫电視拢有咧看到即個網咧傳染的病。 Temos visto os noticiários sobre os problemas com o pernilongo, né, que tem transmitido doenças. 即個原來即個病伫幾年前發現伫非洲，甲伫即個波利奈西亞所在，即小島，即個太平洋的小島。 E essa doença iniciou, as primeiras aparições foram lá na África e na Polinésia. 總是這已經不管，因為已經到伫你我的菜園，甲咱的門口埕， Agora já está no nosso quintal 真正嚴重。 e é bem grave. 到今也無真清楚實實在在，伊對人的影響是甚物。 Ainda não se sabe ao certo qual a consequência com o ser humano. 總是有幾項，其中有3種的病。 Nós temos 3 doenças principais: 咱就是咧講幾啊年來的冷嘅， a dengue, 是公軍呀， chikungunya 即嘛就 Zika。 e a zika, né? 即個 Zika 對伫少年的查某人有新的，若有傳染到，去互定到，有可能囡仔生出來頭殼會寫粒啊。 Então, já temos visto que pode acontecer a microcefalia com os gestantes. 就是腦袂安尼真正常來發展。 E o cérebro não se desenvolve. 即個代志真正嚴重，即個處理的辦法原來是真簡單。 É bem sério, mas a resolução seria bem simples. 這是全國性愛做的運動。 E algo tem que ser feito no país inteiro. 你我兄弟姊妹，咱也是屬於巴西的國民，所以咱原來愛有份佇這款的運動。 Já que somos cidadãos desse país, temos parte nisso. 伫你的農場，伫你的厝，伫你後壁，所有扣着水的所在，兄弟姊妹，你攏都愛甲倒落去，倒邊。 Então, todo recipiente que possa conter água parada, vocês têm que virar e derramar água fora. 因為這個蚊啊，伊要發生超過5日久，伊就成做一隻蚊啊。 Esse mosquito, ele em 5 dias ele já se transforma num 伊的 pernilongo. 壽命只有差不多15日， E a vida dele é uns 15 dias. 伊咧飛四周伊無超過100米遠， Ele não consegue voar mais que 100 metros. 伊要閣會當繼續陸續傳後代，就是愛有水窟。 Então, para continuar assim, ele desenvolvendo, ele precisa ter água. 這個水窟你若甲消毒，伊就無法度繼續生活。 Então, removendo né, onde tem água parada, você diminui a incidência dele. 簡單無？簡單可 Não é 困難， fácil? 因為需要你我每一個百姓愛有負你我的責任，這個代志來解決，若無會真凄慘。 Então, temos que cada um assumir a responsabilidade nisso. 教會面對這個事實，感覺咱原來愛有份佇這個活動。 Então, a igreja percebe que cada um de nós tem que fazer parte dessa. 小會愛我佇咱這個面前，促進要求咱每一人做咱每一人的責任來做。 Então, a igreja pede que cada um cumpra a sua parte nessa. 所以你轉去頭一項的代志，也免車去困中頭。你看你後壁你有桶啊無？你有後啊無？你的菜園你的什麼所在？若有的是
你我咱来尽咱做巴西国民的本分来做，多谢大家。 Então, hoje, voltando para casa, antes de tirar a soneca, já procure onde tem poças de água parada e resolva isso. 嗰啲招報第二點關懷部伫中餐嘅時間，要伫婦女社開會，請咱大家注意。 Então, na sala das senhoras terá a reunião do departamento de cuidar. Peço que cada preste atenção e venha participar. Que faz parte disso, né? Dedicação das ofertas. Com René Capcel. Senhor Deus, nosso Pai, Agora, tem pe com Capcel. Tu és o único e verdadeiro Deus. Disse, ti o tao ye xiong te. Por isso rendemos louvor e glória ao seu nome. 所以，阮用俄罗要来荣耀你的名。 Também queremos te agradecer, 我感謝你， porque o Senhor é nosso Criador 因為你是創造阮每一個人。 e nos deu nossas mãos para o trabalho. 你予阮有氣力，阮手會當做工。 E assim podemos produzir para o nosso sustento. 阮做工會當得到阮的需要。 E, na verdade, muito mais do que nós precisamos. 常常比阮需要較加。 Diante de Ti, entregamos nossa oferta. 所以，阮佇你面前要來交這個奉獻。 Pedimos que o Senhor receba e abençoe, 願你接受你個祝福， para que o trabalho de nossas mãos venha abençoar mais pessoas. 佇阮所做工會當祝福別個人。 Em nome de Jesus. 奉主耶穌的名， Amém. 阿門。 Doxologia, hino número 511. E ao final, bênção apostólica por pastor Vu. 即擺唱上演511首，唱了要來牧師要祝禱。 我的兄弟，做花叶子，天天现在的我们，眼光中的美家相思。 Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o consolo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, desde agora para todos sempre. Amém. Amém. Cha tế về tờ bi huế.
Amém.